espero que todos estejam bem e essa é a nossa aula introdutória do curso de Registros Acásticos. Fazendo uma breve apresentação para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou maga de lei, sou oraculista e sou operadora de registros acásticos, né? Essa é uma aula gratuita e é a primeira aula do meu curso de registros acásticos que tem o intuito de formar novos operadores. Caso você se interesse, né, pelo curso e queira ter acesso às outras 9 aulas, essas demais aulas são pagas, tá? Não são gravadas, elas são ministradas ao vivo. E você pode acessar o link aqui embaixo na descrição para saber quando é que vai estar abrindo nova turma e para já estar ali na lista de espera. Os dados com relação a valores, forma de pagamento, também através desse link, tá? Assistir essa aula não gera nenhum tipo de compromisso, ok? E qualquer dúvida que fique, eu peço que vocês comentem aqui, que eu venho responder ou faço um vídeo se for algo um pouco mais extenso, ok? Então, vamos lá. Vai ter alguns momentos que eu vou estar lendo, porque essa parte, como ela é explicativa de alguns pontos, eu tenho uma colinha aqui que é para eu não me perder. Vamos lá, quando a gente fala em registros acásticos, a gente precisa pensar ali também na origem dessa palavra acásticos, né? Que vem da palavra akáshica, akasha, né? Do sânscrito, o akasha remete ao princípio original, deriva da raiz kas, que significa ser. No sânscrito védico, é um substantivo genérico para espaço. E no sânscrito clássico recebe o significado de céu ou atmosfera. Na cultura indiana, a gente também tem essa palavra akasha referente ao éter. E a palavra, assim, foi disseminada e incorporada em várias crenças, culturas, enfim. Na psiquiatria, a gente usa essa palavra para determinar o espaço sutil onde está armazenado o conhecimento feitos humanos desde os primórdios. É o tal do inconsciente coletivo que o Carl Jung menciona. No espiritismo se refere ao fluido cósmico universal, e na Wicca temos a akasha como sendo o quinto elemento do qual o universo foi criado. Por que eu trouxe isso, né? Qual que é a importância disso para o curso de registros acásticos? Vocês percebem que independente da origem, né, de para qual cultura a gente está olhando, de para qual segmento a gente está olhando, a palavra akasha, ela define coisas que são abstratas, que não tem uma forma definida, sabe? O que seria o éter? Sabe? não tem uma forma, sabe? É um elemento, ok. E que elemento é esse? Sabe? Não é igual fogo, não é igual a água, né? É um elemento abstrato, é um elemento ali com esse ar mais etéreo. Mesmo a atmosfera, né? Que é uma coisa científica, que é um negócio que a gente sabe o que é a atmosfera, mas ela é abstrata, ela não tem uma forma. Então, assim, independente de para onde a gente olhe, a palavra akasha se refere a coisas abstratas. Com os registros acásticos não é diferente. Por que eu estou trazendo isso, né, mais uma vez aqui? Porque é comum, quando a gente vai pesquisar sobre o que são os registros acásticos, escutar a explicação de que é uma biblioteca vibracional. E não é que isso esteja errado, tá? Mas quando a gente usa a palavra biblioteca, as pessoas esperam, no momento de acesso aos registros, se depararem com uma biblioteca. Tá, Bruna, se não é exatamente isso, por que usam esse termo? Para facilitar a compreensão. Tá, vocês têm que pensar que os registros acásticos, eles vieram ao conhecimento da humanidade, nesse formato, para assim dizer, já tem bastante tempo, né? Na verdade, eu vou citar ali mais pra frente, que ao longo de várias culturas tem-se menção dos registros acásticos, com outros nomes, com outras configurações, mas é a mesma coisa. Mas assim, sendo maior disseminado, né, e com essa configuração de é uma biblioteca vibracional, pensa que assim, descobriram que existe um lugar aonde está armazenado absolutamente tudo. Tudo. Todas as informações de tudo que já aconteceu, de tudo que está acontecendo e até do que vai acontecer no universo, não só no mundo, tá? E sim, isso são os registros acásticos, né? Eles são esses registros de tudo que a gente já passou, tanto nas nossas vidas passadas quanto na nossa vida atual,
de tudo que a gente está passando e de todas as nossas possibilidades de futuro. À medida que a gente vai tomando decisões e essas possibilidades elas vão sendo alteradas, isso vai ficando registrado nos registros akáshicos. E sim, a gente consegue acessar. E absolutamente tudo está guardado lá, tá? A nossa casa tem registro, o nosso bairro, o nosso país. Você pegar uma pedrinha na rua, ela tem registros akáshicos. E, assim, acontecimentos históricos também. Você tem como acessar os registros de momentos na história, sabe? Não só na história da humanidade, como na história daquele lugar onde você está vivendo, na sua história também, né? Porque acessar ali, tipo, o nosso passado é basicamente isso, é só um momento da nossa história. E aí você precisa pensar que é o seguinte, hoje em dia a gente tem o querido Google toda vez que a gente quer acessar alguma coisa, né? Tem muita gente também que usa o TikTok como meio de busca. Né? Então, assim, eu quero saber sobre algo que aconteceu lá atrás, né? Eu vou para a internet. Tem até umas questões, descubra quais foram os acontecimentos históricos do dia que você nasceu. Não sei se vocês já viram. E aí tem uns sites que você consegue acessar. Pois bem, antigamente a gente fazia isso como? A gente ia numa biblioteca, né? E antigamente, assim, eu não tô indo nem muito longe, gente, porque esse boom da internet, ele é recente. Então, assim, antigamente, para onde que eu ia para ver isso? Qual era o lugar aonde eu tinha acesso a diversos registros de diversas culturas, de diversas coisas? Era uma biblioteca. Só que não existia, quando falava-se nos registros akáshicos, não se tinha um local físico aonde você ia lá para solicitar. Por isso a questão de uma biblioteca vibracional. Por que eu estou esclarecendo essa parte? Porque, como eu disse, os registros eles são abstratos, no sentido deles se apresentam de diversas formas. Então, não necessariamente você vai ver uma biblioteca. Até porque, para ver algo, a gente entra numa questão de mediunidade. E eu vou falar mais pra frente a respeito disso, porque você não precisa ter mediunidade desenvolvida para conseguir acessar os registros. E aí eu preciso quebrar isso, essa expectativa, para que vocês se permitam acessar e entender de que forma os registros se comunicam com vocês. Porque, assim, para cada um de nós, eles vão se comunicar de uma forma específica. A forma que seja melhor a nossa compreensão. A forma que vai ser melhor para a gente, não só de entender o que está sendo passado, mas de ficar mais confortável. O canal de comunicação que já está melhor trabalhado. Por exemplo, né, entrando aqui no caso de mediunidade, mas só para poder exemplificar. Você tem várias mediunidades. A clarividência, né, que é a capacidade de ver coisas, e a clareaudiência, que é a capacidade de ouvir coisas. Beleza? Vamos supor que eu tenho a minha clareaudiência bem trabalhada. E você tem a sua clarividência bem trabalhada. Mas você não tem a clareaudiência também trabalhada e eu não tenho a clarividência. Não faz sentido que os registros tentem se comunicar comigo através de visões, sendo que a minha clarividência não é bem trabalhada, mas a minha clareaudiência é. Ele vai se comunicar como? Através de coisas que eu posso escutar. De um mentor falar comigo, de sons. Mesma coisa você, né? Você não escuta as coisas, mas você vê. Por que que os registros, e quando eu falo os registros, eu me refiro aos guardiões dos registros akáshicos, tá? Por que que os registros vão tentar falar com você através de um mentor falando algo com você ou através de sons, se a sua clareaudiência não está bem trabalhada? Eles vão trazer imagens, às vezes imagem em mudo mesmo, né? Tipo cinema mudo, só várias imagens. E a gente precisa fazer essa correlação. Só que, se a gente entra no momento de acesso já esperando se deparar com uma biblioteca, eu vou ver uma biblioteca quando eu entrar nos registros, esse é o meu sinal de que eu estou nos registros, você não vai conseguir prestar a devida atenção em todo um resto que está acontecendo. E aí, muitas vezes, o pessoal se frustra achando que não conseguiu acessar, e na verdade acessou, só não era como esperava. Então, eu sei que expectativa, ela não é quebrada de uma hora para outra. É um processo de aceitar isso, mas a gente precisa falar disso nessa primeira aula e eu vou rebater isso ao longo do curso inteiro, tá? Controlem a expectativa, estejam abertos para vários tipos de experiência, porque os registros não são só evidência. Então, assim, tem pessoas que quando acessam, visualizam a biblioteca? Sim, porque gostam do ambiente de biblioteca, porque a clarividência e a tela mental está bem trabalhada.
E elas vão se sentir mais confortáveis dessa forma. Mas mesmo essas pessoas, muitas vezes, fazem determinados acessos onde se apresentam de maneiras diferentes. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu já fiz o acesso e visualizei assim uma biblioteca e já aconteceu de eu ir para um jardim, de eu entrar direto numa situação passada. Ao longo do curso eu dou outros exemplos que vão facilitar o entendimento disso. Mas trazer a origem da palavra foi justamente por conta disso. Todo lugar que a gente olha para a palavra caixa, ela está falando de coisas abstratas. Com os registros acásticos, não é diferente. Ao mesmo tempo que ele não tem uma forma definida, ele tem a capacidade de assumir qualquer forma. Então, ele pode apresentar de diversas maneiras. Agora, falando ali sobre assim, menção dos registros acásticos em algumas culturas, né? A gente tem no Egito, entre os maias, no Islã e até na Bíblia, uma menção de um lugar ou livro onde constam os registros de tudo o que ocorre, ocorreu e vai ocorrer no mundo e no universo. Essa é a mente acástica, ou os registros acásticos. A primeira vez que eu escutei algo a respeito foi o meu pai, e ele se referiu como mente acástica, né? Que seria esse local que você conseguiria acessar e obter informações. Só que assim, eu era muito nova, e tipo, não me interessei a respeito disso. E eu achei até muito engraçado, tipo, tanto tempo depois, né, anos depois, me deparar com o acesso de registros acásticos e entender que era disso que meu pai estava falando. Me ajudou a compreender algumas coisas também. Mas a questão aqui, sobre essa parte da Bíblia, tá? Só fazendo um adendo aqui. Sobre essa parte da menção na Bíblia, eu não fui atrás, confesso, tá? A Bíblia é gigantesca, então assim, não fui atrás de pesquisar e confirmar se há essa menção na Bíblia desse lugar, ou eu não lembro se na Bíblia é lugar ou livro, aonde estaria tudo registrado, ok? Então, assim, se tiver aqui algum conhecedor de Bíblia, e isso não estiver mencionado na Bíblia, se eu não me engano, na Bíblia católica, que dizem que isso está mencionado, sintam-se à vontade para corrigir nos comentários, que eu faço a retificação disso, tá? Na questão de ali entre os egípcios, maias e no Islã, eu confirmei com alguns estudiosos da cultura que realmente há essa menção de lugar. A Bíblia não tem contato com ninguém que realmente estude aprofundadamente. Mas deixando claro aqui também, se você estuda a Bíblia, tá? Se você é só religioso, frequenta a igreja, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Mas vou te ouvir desde que com respeito, mas o meu interesse maior é com pessoas que estudem, que realmente peguem, tipo, ali para ler e tal. Ok. A questão aqui não é o nome e nem a origem, tá? Mas é o fato de que é de conhecimento universal a existência desses registros. Em muitos dessas culturas, o que a gente tem? Ou é um local que não é permitido ao homem, é mencionado que, tipo assim, existe, mas não, o homem não tem acesso a isso, ele não pode ter acesso a esse local de conhecimento. Ou uma questão de que precisa-se de uma evolução muito grande para se ter acesso a este local aonde, ou a este livro onde está tudo registrado. Beleza? Vamos lá. Do que eu sei, tá? Dentro dos registros acásticos, ali com a minha experiência, com a experiência dos alunos, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 10 de novembro de 2024. Eu tenho um total de 3 turmas fechadas entre 7 e 20 alunos cada turma, né? Então, assim, não são poucos alunos. Fora ter atualmente mais de 4 anos de operadora. Então, também não foram poucos acessos que eu fiz. Não é que não caiba ao homem acessar os registros, né? Tanto que eu acesso, eu ensino meus alunos a acessar, todos eles acessam. A maioria, pelo menos, até o final do curso estão acessando com alguma fluidez. Mas existem coisas dentro dos registros, tá? Que não nos é permitido fuçar. Por quê? Várias questões. Porque a gente não está preparado para saber daquilo. Porque não é do nosso interesse, a gente está indo lá só curiosar. Porque são coisas que estão, às vezes, protegidas, né, magisticamente, energeticamente, e a gente não recebe essa autorização. Por exemplo, para ir acessar os registros de outra pessoa, eu preciso da permissão dela.
Se eu tentar fuçar sem a permissão dela, eu não vou receber autorização, não vou conseguir. Tá? E com relação ao futuro também, não é sempre que a gente consegue acessar, mesmo sendo o nosso futuro. Por quê? Primeiro porque tem coisas que a gente precisa viver. Eu sei que seria ótimo poder ter tudo ali mastigadinho, acredite, eu queria. Eu tentei com alguns pontos. Mas a gente precisa passar pela experiência, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa arcar com as consequências dessas decisões. Então tem coisas que eles não permitem que a gente saiba, porque isso mudaria o que a gente iria decidir. Porque às vezes a gente sofreria antecipadamente, ou se acomodaria, do isso já está previsto no meu futuro, eu não preciso fazer nada. E não é assim que funciona, o futuro é mutável. Né? Então, tem coisas que não se tem permissão de acessar, tá? Algumas por conta disso não estamos preparados para lidarmos com a informação e outras porque tipo, não é da nossa conta mesmo. Sobre a questão de ter uma evolução espiritual muito grande. Ninguém precisa virar Buda para acessar registros acásticos, gente. Eu xingo, eu bebo, eu me estresso, eu fico com raiva, eu fico com vontade de bater nos outros, dependendo do que aconteça. Não saio batendo nos outros, né? Vamos deixar isso aqui claro. Até porque, além de operadora, eu sou maga de lei, então tem algumas atitudes que eu preciso policiar para não levar na cabeça. Mas entra na questão do a gente precisa levar a nossa vibração no momento do acesso, tá? Como que faz isso? Explico melhor nas próximas aulas. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não, ok? Uma comparação que eu faço muito é do acesso de registros acásticos com o mito da esfinge. E não é porque a gente vai ser devorado, né? Para quem não conhece o mito da esfinge, tem aquela questão do ela te dá uma charada e entra no decifra-me ou te devoro. Basicamente, se você errar a resposta da charadinha que ela traz, ela te mataria. Não é nesse sentido, tá? Os guardiões não vão matar a gente. Mas, muitas vezes, o que é mostrado ali no acesso tem uma questão simbólica, né? Nem sempre é tão direto, tão objetivo. Então, traz essa necessidade de interpretação, essa necessidade de montar o quebra-cabecinha, de parecer meio que uma charada, sabe? Mesmo quando a gente está acessando os nossos próprios registros. Então, às vezes, algumas coisas vêm muito claras e outras a gente tem que montar esse quebra-cabeça. E tem a questão da avaliação, sim, do nosso coração. No sentido de, tá? Vou acessar os registros, bancando ali para a pessoa, fingindo para a pessoa que eu quero super ajudar ela através dessa ferramenta, mas na verdade eu quero fuçar a vida dela, eu quero pegar essa autorização para fuçar a vida dela, para ter conhecimento ali, para poder manipular, para poder tirar vantagem, enfim. Os guardiões, eles sabem disso, tá? Você pode se fazer de santo, eles sabem, não interessa. Não interessa a voz mansa, não interessa a historinha que você contou pra outra pessoa, os guardiões, eles sabem. E aí tem 2 pontos. Tem momentos em que eles negam, e sinceramente, torçam para eles negarem o acesso. Porque tem momentos em que eles deixam que você acesse, só que eles não vão te mostrar as coisas da forma como ela realmente é. Entra ali numa... Vamos te testar, sabe? Você tá com essas ideias? Vamos ver mesmo até onde você vai. Vou deixar você se lascar aqui um pouquinho, tá? E existe um outro ponto que é assim, nem sempre o acesso negado, ele entra numa questão de você tomar um não, sabe? Você tomar um bloqueio do acesso, você saber que o acesso foi negado. Muitas vezes o que eles fazem é não permitir que você entre e te largar vulnerável para interceptação. E aí é um problema sério, porque você não faz ideia de onde você vai parar. Quem é que está te mostrando o que ali? E é onde muitas pessoas se perdem. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito de guias, tá? Os registros, eles possuem guardiões que liberam ou não o acesso das informações, né? Guardiões que nos guiam ali, que nos amparam, que nos auxiliam, nos direcionam, nos protegem. E também tem os nossos guias, os nossos mentores. E a gente tem a possibilidade de fazer o acesso direcionado para falar com eles especificamente, né? Tipo, eu já quero ir direto falar com um guia meu. E às vezes a gente vai
perguntar sobre um assunto e quem vem falar com a gente, né, quem vem trazer uma mensagem, explicar a situação, ao invés de ser um guardião dos registros, é um dos nossos guias, um dos nossos mentores. Porém, na vida como um todo, qualquer pessoa que te dê uma direção e que você siga, ela está atuando como um guia. Como assim? No momento em que vocês estão aqui assistindo a minha aula, que vocês estão absorvendo a minha explicação, que vocês aceitam fazer o curso comigo, aonde eu vou orientar vocês a como acessar, eu estou servindo de guia para vocês. Se vocês estão perdidos numa rua, num local, para um estranho e pergunta como é que chega, às vezes num ponto de ônibus, ou num determinado endereço, esse estranho aponta uma direção para vocês e vocês seguem, essa pessoa serviu de guia. Seu professor na escola, ele está servindo de guia para você dentro daquela matéria, dentro da sua formação escolar. Seus pais, à medida que te orientam, queira você escutá-los ou não, eles estão servindo de guias para você, na vida como um todo, no seu crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque guia é algo muito abrangente. Porém, aqui no curso, quando eu me referir a guias ou a mentores, estarei me referindo a guias e mentores espirituais e que trabalhem dentro da lei universal, dentro da lei divina, né? Respeitando ali essas leis divinas que são voltadas para a nossa evolução, que são voltadas para a nossa melhoria, como não só espiritualmente, mas como pessoa, como ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque o obsessor também serve de guia, ok? Pausa aqui, só caso você não saiba, o que é um obsessor. É um espírito desencarnado que tem intenções destrutivas com você. Isso é um obsessor, tá? No espiritismo é tratado como Egum. Tem outras religiões que recebem outros nomes, que eu não vou lembrar agora. Mas é basicamente isso, né? Um espírito ali que desencarnou, um ser que está no plano espiritual, e ele tem objetivos destrutivos com você, sejam eles conscientes ou inconscientes. Mas geralmente quando eles se fazem de bonzinhos e de guias, a intenção destrutiva ela é consciente, tá? Existem vários tipos de obsessores, e se vocês quiserem saber mais a respeito disso, aí eu peço que vocês me sigam lá nas redes sociais, porque eu falo melhor a respeito disso. Aqui eu não vou me aprofundar tanto, tá? Porém, qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Mas vamos lá. Um obsessor, ele pode se fingir de guia. Ele vai aparecer ali como se estivesse trabalhando dentro da lei, né? Como se estivesse trabalhando com o intuito de auxiliar na sua evolução, na sua melhora, e na verdade não é, tá? E aí, como é que vocês sabem? Como é que vocês vão avaliar isso? Porque sim, a gente pode, dentro dos registros, se deparar com guias ruins, né? Com esses obsessores se passando por guias. E o que acontece? Os registros, eles estão numa vibração muito alta, né? Possuem ali os guardiões que cuidam de quem entra e de quem sai. Mas é possível que o obsessor te intercepte no momento de subida para os registros. Eu chamo de subida porque lembra que a gente tem que elevar a nossa vibração. Então, subida, descida. Entrando nos registros, saindo dos registros, tá? No momento de subida ou no momento de descida, ele te intercepte. E aí você acha que está nos registros e não está. E às vezes acontece também da gente acessar um local e tipo, o obsessor tá ali, ele não consegue te atacar, porque você está dentro dos registros, mas você consegue interagir com ele, tá? E aí ele pode vir se passando por guia. E aí, beleza, Bruna, como é que eu sei se eu estou falando com um guia de fato, seja meu, seja de outra pessoa? E se eu tô falando com o bendito obsessor? Observando conduta. E por isso que eu comentei que guias espirituais que queiram o nosso bem, que trabalhem dentro da lei, eles seguem leis, né? Ele trabalha dentro da lei, então ele segue determinadas leis. Ele segue determinadas regras. Um guia, de fato, ele jamais vai trazer situações ou orientações que te coloquem em momentos problemáticos, que alimentem raiva, que alimentem intriga, que te desestabilizem de alguma forma. O intuito de um guia é auxiliar na nossa evolução, tanto espiritual como ser humano, é auxiliar na nossa trajetória na matéria. E aí, meu amor? O guia, ele não vai ficar vindo fazer fofoca, entendeu?
Ai, não, porque olha só, sua vida está desandada porque fulana fez uma macumba pra você, porque fulano tá criando trabalho pra você. Bruna, mas o meu guia vai me defender. Vai. E você entende que se ele sabe que a fulana está fazendo uma macumba pra você, que a fulana tá fazendo trabalho pra você, ele sabe que é a fulana. Você não precisa saber. Ele tem ferramentas para resolver. Ele sabe como resolver aquilo. Te contar quem está fazendo o quê acaba servindo apenas para alimentar a sua raiva, para te deixar com vontade de lá dar na cara da fulana, para querer devolver. Porque nós, como seres humanos, confundimos justiça com vingança. E os nossos guias sabem disso. Eles sabem que a partir do momento que eles dão nome, sobrenome, endereço, a gente quer fazer alguma coisa contra. A gente quer revidar. É da nossa natureza. E isso, por mais que a gente não faça, por mais que a gente não vá até lá, isso alimenta sentimentos ruins. Isso traz coisas ruins para nós. Isso atrapalha na nossa evolução. Para que ele faria isso? Me explica. Ele tem as ferramentas dele. O que pode acontecer? Ó, você está passando por isso? Faz isso, isso e isso, sem te dizer nome nada, e acende uma vela para mim. Por quê? Porque essa vela geralmente fortalece a tua conexão com o teu guia e facilita que ele te proteja, sem dar nome e sobrenome. Entendeu? Ai, Bruna, eu discordo. Direito seu, meu amor. Essa aula é justamente para isso. Para a gente entender também a minha forma de pensar, a sua forma de pensar e você avaliar se faz sentido para você ter aula comigo. Ah, eu penso diferente, não acredito, não concordo, não gostei. Sem problema. Tem um xizinho aqui no canto da tela, você fecha, vida que segue. Ou então só pula pro próximo vídeo no YouTube, não, tanto faz. Entendeu? Mas dentro do que eu aprendi, dentro do que eu já experienciei ao longo desse período, trabalhando com os guias, tendo contato com os guias, fazendo acesso de registro, atendendo as pessoas, é nisso que eu acredito, foi isso que eu vi. Foi isso que eu experienciei, tipo, eu não tirei da minha cabeça. Entendeu? Foi isso que me foi passado por vários guias, não só meus, mas de outras pessoas. E tá tudo bem se você discorda, de verdade, com qualquer coisa que eu fale, tá? Mas aí você segue seu rumo e eu sigo o meu. Entenda que, se você for ter aula comigo, essa é a minha abordagem, ok? E como eu já disse, e repito, tá tudo bem você não concordar comigo. Você segue seu rumo, procure alguém compatível. E para os que concordam comigo, sejam muito bem-vindos. Continuem ouvindo que a aula vai seguir. Onde é que eu tava? Tá, outro ponto. Que às vezes não é que ele traz a fofoquinha. Nomezinho, sobrenome, endereço, enfim. Mas te engatilham situações, tá? Porque assim, no acesso de registro, a gente vai se deparar com momentos traumáticos da nossa vida, tá? Ou da vida do cliente, caso você esteja atendendo alguém. Por quê? Porque, geralmente, a gente vai fazer o acesso voltado para entender alguma coisa que está acontecendo, algum problema que a gente está passando, alguma coisa que está necessitando de solução, algum comportamento que a gente está querendo mudar. E a maioria das coisas que não estão dando certo na nossa vida hoje tem raiz em algo que aconteceu lá atrás. E o hoje, ele é um reflexo, tá? Então, sim, a gente recebe orientações para melhorar o hoje, mas sempre acaba parando no, sabe aquilo que aconteceu lá atrás? Vamos mexer ali também para começar a melhorar aquilo, tu não se vê numa situação de merda aqui de novo. Então, a gente acaba lidando com traumas. Porém, existe, não só dos nossos guias, mas dos guardiões dos registros acásticos, um cuidado gigantesco com que a gente faça o acesso e saia bem dele, tá? Que a gente faça o acesso mesmo para o nosso cliente fique bem depois. A gente fique bem depois do acesso. Até por isso que muitas vezes a mensagem ela vem de uma forma mais simbólica. Porque se fosse ali a situação esfregada na nossa cara, a gente desestabilizaria, tá? Então, assim, fiz o acesso. Esse guia se apresentou ali. Me mostrou umas coisas que me desestabilizou, que me engatilhou em um trauma muito forte. Às vezes até eu estou acessando para outra pessoa, mas trouxe uma situação que me engatilha, que me desestabiliza. Não foi um acesso. Foi algum obsessor ali, algum ser desses, que te interceptou e que te jogou nesse lugar com esse intuito ali, realmente te desestabilizar. A dicção tá maravilhosa, mas não vou regravar isso não. De desestabilizar
para se alimentar dessa energia de pânico, de medo, de dor, de sofrimento que acaba sendo gerada. E aí entra no outro ponto. Bruna, o que eu faço caso isso aconteça? Tá? Para os que são meus alunos, o meu PV ele tá aberto, vitalício, entendeu? Enquanto eu trabalhar com isso, meu PV tá aberto. Não me vejo fazendo outra coisa, mas sei lá, né? Vai que daqui a uns anos eu resolvo tomar outro rumo na minha vida. Mas não pretendo. Então, assim, quando eu trabalhar com essa parte, meu PV tá aberto para os alunos para mandarem mensagem. Olha só, Bruna, passei por isso aqui, o que eu faço? E aí eu oriento ali, mais especificamente, faço alguma coisa para ajudar. Porém, ao longo do curso, a gente aprende a consagrar o amuleto, tá? Voltado para proteção, voltado justamente para que esse tipo de situação não aconteça. E a gente tem um preparo antes do acesso, que tem o intuito também de dificultar que isso aconteça, sabe? Para quem é mago de lei também, tem umas orientações extras, né? Esse amuleto, por exemplo, para quem é mago de lei, ele é consagrado na alta magia. Mas para quem não é mago de lei, para quem primeiro acesso que está tendo, assim, primeiro contato com algo mais desse meio espiritual são os registros, a gente consagra no religioso, tá? Fiquem tranquilos. Mas recomendo a todo mundo fazer pelo menos um grau de alta magia, porque auxilia muito com essa parte de proteção. Porém, como eu disse, para os que não quiserem, não tiverem interesse, meu PV está aberto, pode me pedir ajuda. E assim, no texto de entrada, a gente pede a permissão e a proteção dos guardiões. A gente faz o amuleto ali, seja no religioso ou na alta magia, voltado para a proteção. A gente tem todo um preparo, antes de acessar, voltado para fortalecer essa proteção. E ali, ao longo do curso, eu também dou outras dicas de rotina, né, de coisas que você pode estar fazendo para estar cada vez mais fortalecendo as suas proteções e defesas naturais, que independem de vertente religiosa ou de vertente magística, né? Então, assim, a gente tem várias formas de estar se protegendo e se preparando. Então, é muito difícil isso acontecer. Mas não é impossível, e por não ser impossível, eu preciso trazer isso para vocês, tá? Até por conta de que tem a possibilidade de você estar sendo ali atuado por um obsessor e você não sabe, principalmente se você não frequenta nenhum lugar que lide com isso, né? Se você não faz parte de uma casa de magia, se você não faz parte de um terreiro, né? Na bruxaria, eu acredito que também tenha formas de limpar, né? E de saber se você tá com o obsessor em cima ou não. Então, assim, se você não tem nenhuma prática nesse sentido, você não tem como saber se você tá com alguma coisa ou não. Então, eu preciso sinalizar isso. Ao longo das aulas, até porque chegam para mim alguns alunos que, tipo, zero prática de qualquer coisa, e aí se encantam alguns registros e resolvem experimentar, eu uso da alta magia para estar protegendo os alunos durante o período de curso. Né? Então, assim, tem um obsessor nas minhas costas, não sei, e vou fazer o acesso. Eu estou com magia ativa, cobrindo vocês, né, envolvendo vocês ali, para que esse obsessor não consiga atacar vocês, para que não consiga atacar outros alunos, para que não consiga interferir ali e a gente descubra que ele está ali e consiga limpar, tá? Qualquer dúvida a respeito da alta magia, vocês deixem nos comentários que eu explico melhor. Registros e mediunidade. Bruna, preciso ter a minha mediunidade bem desenvolvida para fazer o curso? Não precisa. Real não precisa, porque como eu falei, os registros eles se apresentam de diversas formas, tá? Então, assim, é óbvio que uma pessoa que já trabalha ali as mediunidades, né? Que trabalha a tela mental, que trabalha a clarividência, que trabalha a clareaudiência, que trabalha a empatia, enfim, seja qual for a mediunidade, ela vai ter uma facilidade de se conectar, né? Ela já tem um canal fluindo bem ali. E os guardiões vão utilizar disso. A Bruna nunca mexi com mediunidade nenhuma. Primeiro que assim, de repente você mexe e você não sabe. De repente você tem uma mediunidade aí bem trabalhada, você só não tem consciência dela. Acontece, às vezes alguns alunos no curso de registro se dão conta do, nossa, isso assim fluiu super bem, e aí eu entendi que, tipo, isso sempre esteve presente na minha vida. Mas vamos supor que realmente não tenha nada, tá? Os registros, eles podem se apresentar trazendo ali no momento do acesso lembranças nossas de coisas que a gente experienciou,
de coisas que a gente já viveu, de coisas que a gente leu. Às vezes pode ser ali até com algo uma lembrança de um filme, por exemplo, sabe? Uma lembrança de um desenho até. Por quê? Porque ele tem essa questão mais simbólica, né? Ele vai trazer de alguma forma para que você entenda o que ele está querendo te passar com base no motivo pelo qual você direcionou o acesso, tá? Um exemplo meu. Não sei se vocês já viram um filme chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Aquele lá com Johnny Depp mesmo, aquele antigão. Se vocês não viram, assistam. Se vocês gostam do filme assim um pouquinho, mas tenso. Eu não sei se chega a ser terror, mas enfim, gosto muito desse filme. Aí você tem uma cena nesse filme onde acham uma árvore e o personagem do Johnny Depp começa a dar machadada nessa árvore e sai um fluido vermelho que a gente tem no nosso corpo. Eu não sei se eu posso falar aqui por conta do YouTube derrubar as paradas. O YouTube é novidade pra mim, eu não sei até onde eu posso falar determinadas coisas. Se ele só censura ou se ele derruba. Mas eu acho que vocês entenderam. Qualquer coisa, eu vou explicar a cena aqui na legenda. Beleza? Enfim. E aí, verti esse fluido e pedacinhos de coisas. As coisas que tinham um pedacinho. Acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, também vai procurar a cena do filme que vocês vão entender. Pois bem, assisti esse filme muitos anos atrás. Início de adolescência, eu acho. E eu sempre gostei muito desse filme. Ponto. Volta pra mais recente. Eu fazendo um acesso pra entender uma situação que estava acontecendo. E essa cena aparecendo constantemente no meio do acesso. Essa cena do filme, como se eu estivesse assistindo o filme novamente. Mas só essa cena. E aí eu vi algumas coisas um pouco mais complicadas de conseguir acessar por conta de magia que estava em cima, que estava atrapalhando. Mas essa cena da árvore do filme era muito nítida, muito nítida. Aí eu, cara, tem alguma coisa aí. Vamos lá juntar as pecinhas. E aí depois, né, fuçando melhor isso, a gente descobriu que tinha um trabalho feito numa árvore que estava no quintal da casa dessa pessoa. E o trabalho envolvia esse fluido vermelho, entendeu? E aí a gente teve que fazer umas limpezas, incluindo essa parte do fluido vermelho e a questão da árvore. Só para deixar claro, tá? Ali na Alta Magia eu não trabalho com fluidos corporais na Alta Magia. Mas quem fez o trabalho destrutivo utilizou disso. E aí a gente precisa saber para poder desfazer, entendeu? Por isso que eles mostraram. Então, assim, às vezes vai trazer uma cena de filme, vai trazer uma cena de desenho até, né? Pra te sinalizar ali o que tá acontecendo, pra te facilitar. Como eu disse, pode ser que traga lembranças. Ai, Bruna, mas eu tô acessando de outra pessoa. No que as minhas lembranças vão auxiliar a outra pessoa? Ela está ou na mesma situação que você naquela lembrança, ou algo muito parecido, seja físico, seja emocional. Às vezes, assim, não é exatamente a mesma situação, mas que engatilha os mesmos sentimentos. E aí entra naquilo de compreender como a pessoa está se sentindo e até pensar do como é que eu lidei com isso, como é que eu resolvi isso. Porque provavelmente a orientação vai ser a mesma. Você tem ali a questão de sons, né? Como eu falei, às vezes você está no acesso e vão vir só sons. Às vezes vão vir certezas. Por que certezas? Porque a gente tem intuição. E a intuição, ela é justamente tipo essa certeza que você não sabe de onde vem. E você fica muito tranquilo com ela, no sentido assim, ela não te engatilha ansiedade, desespero, nada. Tipo, você só sabe, é isso aqui. Entendeu? É isso aqui. Isso é intuição. É essa certeza absurda vinda do nada e que não tem explicação. Então, às vezes, no acesso é com isso que você vai lidar. Pode vir emoções. Cara, é muito abrangente, real, sabe? Ao longo do curso, eu dou outros exemplos de acesso que eu já passei, que eu já fiz ali e como é que eles foram apresentados. Trago alguns exemplos de alunos também, de como é que foi para eles, como é que os registros se apresentaram para eles. E assim, o objetivo é que ao longo dessas 9 aulas aí restantes que tem, vocês consigam já estar entendendo isso, ter ali uma bagagem de possibilidades.
E pode ser que com vocês seja algo completamente novo, até por isso que tem as aulas e por isso que a gente tem os acessos, né? Essas 9 aulas, nós vamos ter 5 aulas práticas, onde eu vou estar guiando vocês no acesso, nos tipos de acesso, justamente para que vocês comecem a entender como é que eu me conecto com os registros, como é que os registros estão se apresentando, e a gente possa ter essa troca em aula, porque às vezes tá muito óbvio, mas tipo, tá muito óbvio para mim, porque tipo, já passei por algo parecido, né? E a pessoa não consegue se dar conta. E tem o período de dúvida. Acessei mesmo, é coisa da minha cabeça. Todo mundo passa por isso. E aí, quando a gente vai conversar ali durante a aula ou no pós-aula, eu consigo pegar que não, ó, isso aqui realmente foi acesso, pode ser isso, pode ser aquilo. E a gente vai desmembrando como esses registros estão funcionando para você. Até por isso que o meu curso ele não é todo gravado, tá? Essa aula eu tô deixando gravada porque ela é mais tranquila, ela acaba sendo sempre a mesma coisa. É isso aqui, né, que eu tenho pra falar. E tem mais coisa ainda pra falar, mas tipo, não muda esse roteiro de primeira aula. E aí entra muito só a questão das dúvidas que as pessoas têm. E aí a gente consegue tranquilamente tirar dúvida aqui pelos comentários, né? E por isso que essa aula eu estou gravando. Geralmente essa aula ela é gratuita, mas ali só com a data já marcada de início do curso, né? E eu resolvi mudar esse formato, trazer ela aqui para o YouTube, deixá-la aqui permanentemente. Surgiu dúvida, vocês podem estar reassistindo. E mas por isso, né, ela não muda. O resto das aulas, ela tem uma dinâmica maior, por causa dessa troca, de acordo com o que vocês acessam, de acordo com o que eu vou explicando. E aí trazem questões muito pessoais e a aula acaba dando uma modificada com cada turma, né? E por conta disso, tipo, não vejo sentido em gravar as demais aulas. Então, lembrem-se que nas próximas vocês precisam estar online. A outra coisa que às vezes é até uma questão ali de cheiros, tá? De você vai acessar um negócio, é um cheiro que te vem, entende? Não é necessariamente uma visão ou nenhuma audição, sabe? Nada disso. Então, assim, as formas dos registros se apresentarem são muito grandes. Eu tenho alunos que funciona como uma psicografia. Eles parece que não vem nada, quando eles começam a escrever vai vindo um monte de coisa. Alguns assim, depois até que desconectam e vêm me relatar o pouco que lembram, vai vindo mais coisa. Tem a questão de sonhar. Tem alunos que no momento do acesso, ai, Bruna, não vi nada. Mas aí sonham com as paradas. E quando a gente vai atrás, né, porque esse meu contato com os alunos, ele é quase que diário, assim. A gente tem as 10 aulas ao todo, contando com essa aqui, né, no caso vão ser 9, agora depois de começar o curso. Depois dessas 9 aulas, a gente entra nos 30 dias iniciáticos, que eu vou falar melhor deles. Durante todo esse período, a minha troca com os alunos, ela é constante, né? E aí entra nesse ponto de assim, ai, sonhei com tal coisa. E aí eu vou atrás de confirmar, né? Foi acesso, não foi? É subconsciente só? É outra coisa? Enfim. E aí de alguns alunos trazerem o que eles sonharam, de fato, foi a questão do acesso. Mas geralmente são alunos onde a mediunidade onírica ela é mais ativa. De conteúdo, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Nessa primeira aula. Como eu disse, dúvidas são muito bem-vindas. E a gente entra num outro ponto agora de explicação de como funciona o curso, ok? Então, assim, se você gostou, se você se interessou, né? Se você quer saber mais, você tem a opção de acessar o link aqui, entrar no grupo da minha casa, falar diretamente comigo. Caso tenha já a turma com um grupo definido, né, para data de começo ou para espera, o link vai estar aqui embaixo também, deem uma olhadinha. Por enquanto a gente ainda não tem site, tá? Então é por esses links mesmo. E vocês também estão convidados para me seguir nas minhas redes sociais, onde eu sempre estou avisando quando tem turma nova e sempre esclarecendo dúvidas. Como funciona o curso comigo, ok? Além desta aula aqui, que ficou aqui, vai ficar aqui para sempre, enquanto eu trabalhar com isso aqui de graça para vocês. São 9 aulas, e aí são 9 aulas pagas, ok? Essas 9 aulas são de 2 horas cada aula, uma vez por semana. Ocorrem via Google Meet por enquanto e sempre no mesmo dia. Então, se é uma turma que ela vai começar numa quinta-feira, é toda quinta-feira naquele mesmo horário.
entendeu? Até que termine-se o curso. A gente tem mais 4 aulas teóricas. Por que essas aulas teóricas? Porque eu considero, ali com base no que eu já vi de acesso e com base até da questão das outras turmas, necessário que vocês tenham conhecimento daquilo antes de seguir o processo, para evitar que vocês batam cabeça da forma como eu bati em várias coisas, por não ter esse suporte, por não ter isso explicado. E eu tive que, assim, gastar muito tempo preocupada, desesperada, fazendo acesso, consultando os outros, abrindo o jogo para tentar entender o que estava rolando. Então, quando eu fui fundamentar o curso, eu trouxe essas explicações. Ainda assim, surgem coisas novas, então o curso ele vai sendo atualizado de acordo com a necessidade ali, com as experiências das turmas. E assim, é muito importante essas 4 aulas teóricas, né, que são as 4 próximas aulas. E depois a gente entra nas 5 aulas práticas, aonde a gente vai treinar acesso pessoal, acesso nosso próprio, sem ser direcionado, que é um acesso aberto. Vamos ver o que vem, é mais ou menos isso. A gente treina acesso de objeto, acesso de pet, acesso de residência e o acesso para falar com guias e mentores. E a gente também faz o acesso de dupla, né? Ali na aula são formadas duplas, não lembro agora se é aula 7 ou aula 8, e um acessa os registros do outro. Fiquem tranquilos, porque o que foi acessado não é exposto em aula, tá? A tua dupla que vai falar para você o que ela viu, ouviu, sentiu, o que foi mostrado nos registros, e aí se você quiser trazer isso para a aula, se você quiser me contar em aula, enfim, à vontade, mas caso não, é isso, entendeu? Porque a pessoa que precisa saber o que foi acessado é você. Então, não tem o risco, por exemplo, de uma exposição, sabe, de algo, porque o acesso de registro, ele dá uma revirada no nosso íntimo, ele dá uma revirada ali na nossa alma mesmo. Então, tem coisas ali que às vezes a gente tá tentando esconder da gente, e quando entra no acesso de registro, aquilo é esfregado na nossa cara, ou na cara de quem tá acessando pra gente. Por isso, né, que a orientação nessa aula das duplas é que conversem pelo WhatsApp. Eu vou conduzir vocês no acesso. Acessou, você passa para a sua dupla o que foi acessado e acabou. A aula é isso. Eu só fico ali online para caso ocorra alguma coisa e vocês precisem de socorro. Mas só é passado para mim ou para os alunos ou o autor do acesso, né? Que quiser. Aí a gente tem, passando aqui o cronograma, tá? A gente tem na aula 2, que no caso é ali a nossa próxima aula paga, onde a gente vai falar a respeito dos chakras. Por que a gente vai falar a respeito dos chakras? Porque a gente utiliza ali dos chakras para entender algumas questões dentro do acesso e para fazer, inclusive, alguns tratamentos, tá? A gente utiliza dos chakras. E, gente, deixa eu retificar aqui que eu tô dizendo que são mais 9 aulas, mas não são mais 10, tá? São mais 10 aulas. São mais 10 aulas. A gente tem mais 5 aulas teóricas e mais 5 aulas práticas, tá? Agora que eu me dei conta aqui, perdão. Vou deixar isso explicado na legenda, porque me recuso a gravar de novo, mas são 10 aulas ao todo, ok? São 10. Além dessa que tá aqui no YouTube, são mais 10 aulas. Então, a aula 2, a gente vai estar falando sobre os chakras, e é uma aula assim, extremamente profunda sobre chakras, onde a gente vai pegar bastante alguns traumas que bloqueiam cada chakra, e em como lidar com isso, como tratar isso. E acreditem, tem traumas que não são tão óbvios, que a gente acha que não é nada demais, mas na verdade é trauma. E ferra com a gente. Aí, aula 3, a gente vai conversar sobre as possibilidades de acesso. Eu já citei algumas aqui para vocês, explicando ali o cronograma da parte prática, né? Mas a gente vai falar melhor sobre como funciona cada um desses acessos, para que a gente pode estar utilizando eles, porque é interessante fazer esse tipo de acesso, sabe? E citando alguns outros ali também. A gente já entra em cuidados com o acesso, coisas que a gente não pode fazer, né? Não pode é muito forte. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não recomendo. E vamos já conversar ali um pouquinho sobre os nossos próprios registros, né? O acesso pessoal ali, fazendo acesso para mim mesmo. E entramos com algumas práticas já para facilitar o momento do acesso, né? Quando a gente for chegar na parte de acessar os registros.
Próxima aula a gente conversa sobre dificuldades que podem surgir ali no momento de acessar, sobre tratamento dentro dos próprios registros, porque sim, é óbvio que, eu trabalho com mesa radiônica. Posso fazer um acesso de registro para complementar essa mesa? Para estar pegando ali nos registros o que eu vou tratar nessa mesa? Pode. Eu jogo tarô, eu jogo baralho cigano, né? Eu, por exemplo, trabalho com baralho cigano. Posso fazer o acesso de registro para complementar a minha tiragem, para entender o que veio na tiragem? Pode. Né? Eu sou, sei lá, eu faço qualquer outra coisa voltada para tratamento. Posso unir os registros ao que eu faço de tratamento? Pode. Mas tem pessoas que não têm nenhuma outra prática, né? Que estão se tornando operadores e é isso. E não querem, não têm interesse em trabalhar com mesa radiônica, não tem interesse em virar mago de lei, não tem interesse em ser mais nenhuma outra coisa além de operador de registros acásticos. Essa pessoa também aprende ferramentas de tratamento dentro dos próprios registros. Para quem tem tratamento complementar, para que a gente possa iniciar esse tratamento, para já dar um startzinho ali nesse processo ali de resolução ou de cura, de auxílio com cura, deixando bem claro que é um auxílio gigantesco, tá? E às vezes porque o cliente mesmo não vai querer contratar o resto dos seus serviços, ele só quer o acesso ao registro. E aí você tem formas de auxiliar, tá? A gente vai falar também sobre obsessores e ataques nos registros e preparação para o acesso. Lembra que eu comentei que tem umas coisinhas que a gente faz ali para estar buscando uma proteção maior, para estar reforçando? Então, elas entram aqui em preparação para o acesso. Depois disso, a gente vai para a aula dos textos de acesso, né? Como é que a gente faz esse acesso, é a explicação teórica da parte prática, né? Do vamos acessar, é assim que a gente faz. E também sobre atender com os registros, tá? Bruna, não quero atender. Beleza, você vai assistir essa aula do mesmo jeito, porque pode ser que um dia as coisas mudem. E o atender não entra só na questão do eu vou cobrar para atender, né? A partir do momento que você está fazendo um acesso sem ser seu, você está atendendo outra pessoa através dos registros. E aí tem algumas coisas que você precisa ter consciência, ter entendimento de como é que funciona, até onde você vai, até onde você não vai, como é que você lida, para evitar que você faça besteira. E é também nessa aula que a gente já conversa sobre a consagração do amuleto, ali no religioso, porque a próxima aula depois dessa já é a aula prática. E para quem é mago de lei, a gente tem uma aula extra, que também vai estar gravada para vocês poderem assistir quando vocês quiserem, fazendo essa costura do acesso de registro com a alta magia. Né, onde eu explico ali algumas coisas que a gente, a partir do momento que somos magos de lei, somos iniciados ali em determinadas vibrações e divindades, a gente pode estar fazendo, tanto para auxiliar no acesso, para auxiliar o cliente, para se resguardar, e a consagração, tá? A parte de consagração do amuleto de proteção, para quem é mago de lei, tem essa opção de fazer dentro da alta magia. Isso é explicado nessa aula extra, mas ela vai estar gravada. E aí eu mando o link só para quem é mago de lei, tá? O curso tem apostila, tá? Após a aula 4 ou 5, não lembro. Depois da nossa última aula teórica, né, antes da primeira aula prática, é enviado no grupo a apostila para que vocês possam estar consultando tudo ali que foi falado e tudo mais. Bruno, isso significa que eu não preciso anotar nada no curso? Vai de você, porque tem algumas coisas que são insights pessoais, né? Tem algumas coisas que fluem na aula ali e que não estão na apostila. Mas a base de cada aula vai estar nessa apostila ali, bem explicadinho, bonitinho, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Feedbacks são muito bem-vindos. Então, ficarei muito feliz, não só em tirar dúvidas de vocês nos comentários, mas na opinião de vocês nos comentários. Mesmo que vocês não tenham gostado dessa aula, entendeu? Eu só peço respeito. Agindo com respeito, a gente conversa de boa, até porque vocês não são obrigados a gostar da forma que eu ensino, a gostar do conteúdo que eu ensino. Então, assim, vocês podem falar que odiaram, não ligo não. Tá aí, eu juro que eu até respondo. Valeu.